eu costumo destacar 4 estilos mais característicos da cidade. O primeiro, que eu vou trabalhar aqui como um estilo colonial, que é o que mais ou menos aí entre 1500 a 1822, que é o período no qual o Brasil é colônia de Portugal, e os prédios que são construídos nesse momento. É claro que a gente não tem prédios de 1500 e pouquíssimos são os prédios do próprio século XVI, mas nós temos remanescentes aí desses edifícios, né? Remanescentes ou construções que se originaram ali e depois foram substituídas por outras construções, mas que mantêm ali a mesma, se mantém no mesmo local. O que a gente está chamando de estilo colonial aqui, não dá para dizer efetivamente, né? O estilo colonial ele é um estilo arquitetônico, fechadinho, certinho. Não, a gente está trabalhando muito mais com um recorte temporal, um recorte histórico, né, do período colonial brasileiro, né, mais especificamente, que vai, vamos colocar, de 1500 a 1822, né? E pensando que dentro desse recorte nós vamos ter diversos subestilos, diversos estilos vindos de Portugal. A gente vai ter o estilo manuelino, a gente vai ter barroco, a gente vai ter muita coisa nesse recorte que estamos chamando de colonial, né? Então, diferente dos outros recortes que a gente vai trabalhar nesse rolê, esse já não é efetivamente um recorte de um estilo arquitetônico, né, com suas características super fechadinhas e tudo mais. Pensando no estilo colonial, ele representa hoje em dia muito mais a ideia de você ter uma tradição, de você dizer há quanto tempo essa cidade existe, quais foram as transformações que essa cidade passou, né? E até pra gente pensar a lógica da preservação mesmo. Ele ajuda a contar nossa história, dizer há quanto tempo estamos aqui, há quanto tempo, o que tem nessa cidade, há quanto tempo essa cidade resiste e perdura. Bom, no estilo colonial nós temos 2 representantes, né, que nós resolvemos destacar nesse rolê. O primeiro é o Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento ele é bem interessante, em primeiro lugar, porque logo após a reconquista do Rio de Janeiro pelos portugueses, grande parte das terras no centro da cidade que vão ser doadas para as ordens religiosas. As terras eram doadas em Sesmaria e a partir daí você tem algumas ordens bastante beneficiadas. A que mais foi beneficiada foi a ordem dos jesuítas, mas outra ordem que também foi bastante beneficiada foi a dos beneditinos. Então, nós temos o Mosteiro de São Bento sendo ainda no início do século, no período do século XVII, erguido, né? E quando ele é erguido numa área bastante privilegiada. Por quê? Porque fica primeiro no alto. Quando você está no alto, de frente para a Baía de Guanabara, você consegue minimamente se proteger de ataques externos e internos. Quando você coloca isso sendo observado por todos na cidade, dá também esse ar de importância. E a igreja internamente era toda folheada a ouro, para vocês terem uma ideia. Então, quando a igreja é iluminada, até hoje é de um esplendor muito grande, é de uma beleza muito grande, todos os detalhes que se tem no Mosteiro de São Bento. O Paço Imperial é também um dos prédios nesse estilo colonial que nós estamos falando, né? Porque justamente ele começa a ser construído lá atrás, né? Então, como casa do governador. Ora, por que naquele terreno? Por que naquela localidade? Vai ser naquela localidade que fica próxima aonde? Ao porto. Está no centro do Rio de Janeiro, então era importante você ter um controle maior, o governador ficar ali e fazer os seus despachos ali. Quando o Rio de Janeiro se torna a capital da colônia, ainda no século XVIII, aquela localidade da casa do governador passa a ser o Palácio dos Vice-Reis, que era onde estaria o representante, no caso, né, da capital brasileira para a colônia, que era o Rio de Janeiro. Deixou de ser Salvador e veio para o Rio de Janeiro. Passa a ser Palácio dos Vice-Reis. Continua funcionando como um prédio institucional de administração pública. Quando a família real vem para cá em 1808, ele muda de novo, né? Ele passa a ser o Paço Imperial e aí continua funcionando também como um prédio institucional, mas tem uma coisa interessante, a partir desse momento você ganha a Sala do Trono e toda a cerimônia do beijamão a Dom João VI, primeiramente, né, vai ser naquela localidade.
Inclusive, a aclamação de Dom João VI vai ser ali, vai ser justamente no Paço Imperial. Mas o Paço Imperial ele é repleto de elementos históricos importantes. Podemos destacar dois. O primeiro é o dia do Fico, que é 9 de janeiro de 22, quando Dom Pedro I da Sacada diz: "Celo para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." E ele fica, então, passa, diz que vai ficar no Brasil, não vai voltar para a corte portuguesa. Outro momento importante, historicamente importante, foi que a assinatura da Lei Áurea foi ali também no Paço Imperial. Mas não somente esses momentos, diversos momentos políticos importantes da história brasileira ocorreram ali. E é por isso que é tão importante a gente manter a memória dessas localidades, desses locais, manter esses locais em pé. Hoje ele é tombado. E hoje ele funciona, na verdade, como um centro cultural, um museu, um centro cultural. E ali existe uma biblioteca, existe, por exemplo, um café, que inclusive é bastante conhecido porque grande parte das conversas e de alguns acordos entre deputados estaduais é feito nesse café, justamente porque fica bem ao lado da Alerj. Então, os deputados saem dali, vão tomar aquele cafezinho e combinar sabe-se o que, ou acordar sabe-se lá o que, a partir desse café muito próximo do centro do poder. Em 1840 é registrada a primeira fotografia do Rio de Janeiro. E essa fotografia, Dom Pedro II estava ali, Essa fotografia vai ser justamente tirada da onde? A fotografia é o chafariz do Mestre Valentim, que hoje a gente consegue ver, que foi totalmente reformado, e é tirado exatamente do Paço Imperial. Então, é também um outro elemento histórico de extrema importância para o Rio de Janeiro, para a história da fotografia, para a história do Rio de Janeiro.